A hora de dormir deve ser um evento feliz para uma criança cansada. Para mim, foi muito assustador. Embora algumas crianças possam reclamar de serem colocadas na cama antes de terminar de assistir um filme ou jogar o seu videogame favorito, quando eu era criança, a noite era algo para realmente se temer. Ou pelo menos, em algum lugar no fundo da minha mente ainda é. Sou formado em ciências. Não posso provar o que aconteceu comigo, se foi algo real. Mas posso jurar que o que experimentei foi um horror genuíno. Um medo que em minha vida fico feliz em contar. Bom, vou relatar isso a todos vocês, agora da melhor maneira que eu puder. Ficarei feliz em apenas tirar essa sensação do meu peito. Não me lembro exatamente quando começou, mas minha apreensão para adormecer parecia corresponder à minha mudança para o quarto só meu. Eu tinha 8 anos na época, e até então dividia um quarto, com o meu irmão mais velho. Como é perfeitamente compreensível para um menino de 5 anos mais velho do que eu, meu irmão acabou desejando um quarto só dele. E como resultado, me deram o quarto nos fundos da casa. Era um quarto pequeno, estreito, mas estranhamente longo, grande o suficiente para uma beliche, mas não muito mais. Eu realmente não podia reclamar, pois eu entendia que não tínhamos uma casa grande e não tinha nenhum motivo real para eu ficar desapontado. Tinha uma infância muito feliz. Durante o dia, uma janela solitária dava para o nosso jardim dos fundos. Nada fora do comum, mas mesmo durante o dia, a luz que entrava naquela sala parecia perplexa. Como meu irmão recebia uma cama nova, recebia os beliches que costumávamos compartilhar. Enquanto eu estava chateado por dormir sozinho, fiquei animado com a ideia de poder dormir na beliche de cima, que parecia muito mais divertido para mim. Mas desde a primeira noite, me lembro de uma estranha sensação de mal-estar, rastejando lentamente no fundo da minha mente. Me deitei no beliche de cima, olhando para meus bonecos de ação e carros espalhados pelo carpete. Enquanto batalhas e aventuras imaginárias aconteciam entre os brinquedos no chão, não pude deixar de sentir que meus olhos estavam sendo lentamente atraídos para o beliche de baixo, como se algo estivesse se movendo no canto do meu olho. Algo que não queria ser visto. O beliche estava sozinho. Tinha somente um cobertor azul escuro cuidadosamente dobrado, cobrindo parcialmente 2 travesseiros brancos. Eu não pensei nada disso na época. Eu era uma criança, e o barulho da televisão dos meus pais passando por debaixo de minha porta deu uma sensação de segurança e bem-estar. E logo adormeci. Quando você acorda de um sono profundo, com algo se movendo ou se mexendo, pode levar alguns momentos para você realmente entender o que está acontecendo. A névoa do sono paira sobre seus olhos e ouvidos ao mesmo quando lúcido. Algo estava se movendo, não havia dúvida sobre isso. No começo, eu não tinha certeza do que era. Tudo estava escuro, quase um breu, mas havia luz o suficiente vindo do lado de fora, para delinear aquela sala estreitamente sufocante. Me surgiram 2 pensamentos em minha mente, quase que simultaneamente. A primeira era que meus pais estavam na cama porque o resto da casa estava na escuridão e no silêncio. O segundo pensamento se voltou para o barulho que obviamente me acordou. Quando as últimas teias de sono desapareceram de minha mente, o barulho sumiu de forma mais familiar. Às vezes, o mais simples dos sons pode ser os mais irritantes. Um vento frio assobiando em uma árvore do lado de fora, os passos de um vizinho desconfortavelmente próximos, ou até mesmo neste caso, o simples som de lençóis se arrastando no escuro. Era isso, lençóis se arrastando no escuro, como se algum dorminhoco perturbado estivesse tentando ficar muito confortável no beliche de baixo. Fiquei lá, pensando que o barulho era a minha imaginação, ou talvez apenas o meu gato de estimação encontrando um lugar confortável para passar a noite. Foi então que notei a minha porta, fechada como estava quando adormeci. Talvez minha mãe tenha vindo me ver, e o gato tenha entrado furtivamente no meu quarto. Sim, acho que foi isso. Me virei para a parede, fechando os olhos na esperança de voltar a dormir. Enquanto me movia, o arrastar debaixo de mim cessou. Achei que devia ter incomodado meu gato, mas rapidamente percebi que o visitante no beliche de baixo era muito menos mundano do que o meu animal de estimação, tentando dormir, e muito mais sinistro. Como se alertado e descontente com a minha presença, a coisa na cama de baixo começou a se revirar violentamente, como uma criança fazendo birra na cama. Eu podia ouvir os lençóis torcendo e girando com crescente ferocidade.
O medo então tomou conta de mim, com a sutil sensação de mal-estar que experimentei, mas agora potente e aterrorizante. Meu coração disparou, enquanto meus olhos estavam em pânico, examinando a escuridão quase impenetrável. Como a maioria das crianças fazem instintivamente, gritei por minha mãe. Pude ouvir algo vindo do outro lado da casa, mas quando comecei a dar um suspiro de alívio por meus pais vierem me salvar, os beliches de repente começaram a tremer, violentamente, como se tivesse atingido por um terremoto, raspando contra o chão. Eu podia ouvir os lençóis abaixo de mim se debatendo violentamente. Eu não queria pular para um lugar seguro, pois temia que a coisa no beliche de baixo estendesse a mão e me agarrasse, me puxando para a escuridão. Então fiquei lá. Meus dedos estavam brancos, apertando meu próprio cobertor como uma mortalha de proteção. A esperança pareceu uma eternidade. A porta finalmente se abriu, e eu deitei aliviado, enquanto o beliche de baixo, o local de descanso do meu visitante indesejado, estava vazio e em paz. Chorei enquanto minha mãe me consolava. Lágrimas de medo, seguindo de alívio, escorriam pelo meu rosto. No entanto, apesar do horror e alívio, não contei a ela o que estava tão assustado. Não sei explicar, mas era como se o que quer que estivesse naquele beliche voltaria se eu falasse sobre isso ou pronunciasse alguma sílaba de sua existência. Se isso era verdade, eu não sei, mas quando criança eu sentia como se aquela ameaça invisível permanecesse por perto, me ouvindo. Minha mãe estava deitada no beliche vazio, prometendo ficar lá até de manhã. Por fim, minha ansiedade diminuiu. O cansaço me empurrou de volta para o sono, mas continuei inquieto, acordando várias vezes momentaneamente ao som de lençóis se arrastando. Me lembro do dia seguinte, querendo ir a qualquer lugar, pois achava aquele quarto estreito e sufocante. Era um sábado e eu brincava do lado de fora, muito feliz com meus amigos. Embora nossa casa não fosse grande, tivemos a sorte de ter um longo jardim nos fundos. Brincávamos lá com frequência, pois a maior parte estava coberta de mato, e podíamos nos esconder nos arbustos, subindo na enorme árvore que se elevava acima de tudo. Facilmente nos imaginávamos no meio de uma grande aventura, em alguma terra exótica e indomável. Por mais divertido que fosse, ocasionalmente meus olhos se voltavam para aquela pequena janela incomum. Mas para mim, essa fronteira era um espelho em um estranho frio bolso de vapor. Do lado de fora, o ambiente de nosso jardim cheio de rostos sorridentes dos meus amigos não conseguia extinguir a sensação arrepiante que subia pela minha espinha. A sensação de algo naquela sala, me observando brincar, esperando a noite em que estaria sozinha, ansiosamente cheia de ódio. Pode soar estranho para você, mas quando meus pais me levaram de volta para aquele quarto, para passar a noite, eu não disse nada. Não protestei. Não sequer dei desculpas para não poder dormir ali. Eu simplesmente entrei naquela sala, subi aos poucos degraus até o beliche de cima, e então esperei. Como adulto, eu contaria todo sobre a minha experiência, mas mesmo naquela idade, me sentia quase tolo por falar sobre algo para qual realmente não tinha evidências. Eu estaria mentindo. No entanto, se dissesse que esse era o meu principal motivo, eu ainda sentiria que essa coisa ficaria furiosa se eu falasse sobre isso. É engraçado como certas palavras podem permanecer escondidas em sua mente, não importa o quão óbvias elas sejam. Uma palavra veio a mim naquela segunda noite, deitado ali na escuridão, sozinho, assustado, ciente de que uma mudança podre na atmosfera podia vir, um espaçamento do ar como se algo tivesse deslocando. Quando ouvi as primeiras torções de lençóis abaixo, meu batimento cardíaco aumentou gradativamente, ao perceber que algo estava mais uma vez no beliche de baixo. Aquela palavra, uma palavra que havia sido enviada para o exílio, filtrou em minha consciência, libertando de toda a repressão ofegante, gritando, gravando e se esculpindo em minha mente. Fantasma. Quando esse pensamento me ocorreu, notei que meu visitante indesejado havia parado de se mover. Os lençóis estavam calmos e dormentes, mas haviam sido substituídos por algo muito mais horrível. Uma respiração lenta e áspera escapou da coisa abaixo. Eu podia imaginar seu peito subindo e descendo a cada respiração ofegante e distorcida. A casa estava, como na noite anterior, em uma espessa manta de escuridão. O silêncio prevaleceu,
exceto pela respiração pervertida de meu até então invisível companheiro de beliche. Fiquei ali apavorado. Eu só queria que essa coisa acabasse e me deixasse em paz. Só conseguia pensar o que ele queria. Então algo arrepiante aconteceu. Ele se moveu de uma forma diferente de antes. Ele se jogava no beliche de baixo, sem propósito, quase animalesco. Esse movimento, no entanto, foi impulsionado pela consciência com um propósito, um objetivo em mente. Pois aquela coisa que estava na escuridão, aquela coisa que parecia ter a intenção de me aterrorizar, se sentou com calma e indiferença. Sua respiração difícil tornou-se mais alta, pois agora apenas um colchão e algumas ripas de madeiras frágeis separavam meu corpo da respiração sobrenatural abaixo. Um medo que não pode relacionar a você ou qualquer outra pessoa correu em minhas veias. Eu não teria acreditado que esse medo pudesse aumentar, mas eu estava tão errado. Imaginei como seria essa coisa, sentada embaixo do meu colchão, esperando pegar o menor indício de que estava acordado. A imaginação então se transformou em uma realidade. A coisa começou a tocar as ripas de madeira sobre a qual meu colchão estava. Parecia acariciá-los com cuidado, correndo o que imaginei serem dedos e mãos pela superfície de madeira. Então, com muita força, a coisa cutucou com raiva entre duas ripas. Mesmo através do acolchoamento, parecia que alguém tinha enfiado os dedos violentamente ao meu lado. Tentei gritar, mas nada me saía. E a coisa chiando, tremendo e se movendo no beliche abaixo respondeu. Parecia notar o meu medo. Vibrando violentamente o beliche como havia feito na noite anterior. Pequenos flocos de tinta caíram da parede e me cobertou enquanto a armação da cama raspava ao longo dela. Para frente e para trás. Mais uma vez fui banhado pela luz, e lá estava minha mãe, amorosa e carinhosa como sempre foi, com um abraço reconfortante e palavras calmantes que finalmente subjugaram a minha histeria. Claro que ela perguntou o que havia de errado, mas eu não sabia dizer. Eu simplesmente disse, pesadelo, mãe. Esse padrão de eventos continuou há semanas, se não meses. Noite após noite eu acordava com o arrastar dos lençóis. Cada vez eu gritava para não dar a essa abominação tempo de cutucar ou sentir por mim. A cada choro a cama tremia violentamente, parando com a chegada de minha mãe que passava o resto da noite no beliche de baixo, aparentemente sem saber da força sinistra que torturava o seu filho todas as noites. Ao longo do caminho, consegui fingir estar doente algumas vezes e inventar outras razões pouco verdadeiras para dormir na cama de meus pais. Mas na maioria das vezes eu ficava sozinho. Com o tempo, você pode se tornar insensível a quase tudo, não importa o quão horrível ela seja. Eu percebi que por qualquer motivo essa coisa não poderia me machucar, enquanto minha mãe estivesse presente. Tenho certeza de que o mesmo teria dito sobre meu pai, mas por mais amoroso que ele fosse, acordá-lo do sono era quase impossível. Depois de alguns meses eu me acostumei com o meu visitante noturno. Mas não confunda isso com alguma amizade sobrenatural. Eu detestava aquela coisa. Eu ainda o temia muito, pois quase podia sentir seus desejos e sua personalidade. Se você pudesse chamá-lo assim. Alguém cheio de ódio pervertido e distorcido, mas com saudade de mim. Talvez de todas as coisas. Meus maiores medos se concretizaram no inverno. Os dias ficaram mais curtos e as noites mais longas, apenas fornecendo a esse miserável mais oportunidades. Foi um momento difícil para minha família. Minha avó, uma mulher maravilhosamente amável e gentil, havia se deteriorado muito desde a morte do meu avô. Minha mãe estava fazendo o possível para manter ela na comunidade o maior tempo possível. No entanto, a demência é uma doença cruel e degenerativa, roubando a memória de uma pessoa um dia a cada vez. Logo, ela não reconheceu nenhum de nós, e ficou claro que ela precisaria ser transferida de sua casa para uma casa de repouso. Antes que ela pudesse ser transferida, minha avó teve algumas noites particularmente difíceis, e minha mãe decidiu que ela ficaria com ela. Por mais que eu amasse a minha avó, eu não sentia nada além de angústia com a sua doença. Até hoje me sinto culpado por os meus primeiros pensamentos não terem sido nela. Mas do que o meu visitante noturno pode fazer, se ficar sabendo da ausência de minha mãe?
A presença dela era a única coisa que eu tinha certeza que estava me protegendo do horror, do alcance desta coisa. Certo dia saí da escola e corri para casa imediatamente. Arranquei os lençóis do colchão do beliche de baixo, removendo todas as ripas e colocando uma mesa velha, uma cômoda e algumas cadeiras que mantivemos no armário. Eu disse ao meu pai que estava fazendo um escritório, o que ele achou adorável, mas eu seria condenado se desse a essa coisa um lugar para dormir por mais uma noite. À medida que a escuridão se aproximava, fiquei ali deitado, sabendo que minha mãe não estaria em casa. Eu não sabia o que fazer. Meu único impulso foi pegar furtivamente em sua caixa de joias um pequeno crucifixo de família que já havia visto antes. Embora minha família não fosse muito religiosa, naquela idade eu ainda acreditava em Deus e esperava que de alguma forma ele me protegesse. Embora temeroso e ansioso, enquanto segurava o crucifixo debaixo do travesseiro com força em uma das minhas mãos, o sono finalmente veio. Enquanto eu caía no sono, esperava acordar de manhã sem nenhum incidente. Infelizmente, aquela noite foi a mais aterrorizante de todas. Acordei aos poucos. A sala estava novamente escura. À medida que meus olhos se ajustavam, pude gradualmente distinguir a janela da porta e as paredes, alguns brinquedos e umas prateleiras, e até hoje estremeço só de pensar nisso, pois não havia barulho, nenhum arrastar de lençóis, nenhum movimento. A sala parecia sem vida, mas não vazia. O visitante noturno, aquela coisa indesejável, ofegante e cheia de ódio, me aterrorizava noite após noite. Não estava no beliche de baixo, mas sim estava em minha cama. Abri a boca para gritar, mas não saiu nada. O terror absoluto abalou o próprio som da minha voz. Só consegui ficar imóvel. Se eu não pudesse gritar, não queria que ele soubesse que estava acordado. Eu ainda não tinha visto, só podia eu senti-lo. Foi obscurecido sobre o meu cobertor. Eu podia ver seu contorno e sentir sua presença, mas não ousava olhar. O peso dele pressionou em cima de mim, uma sensação que nunca vou esquecer. Quando digo que passaram horas, não exagero. Deitado lá imóvel na escuridão, eu era um menino assustado. Se fosse durante os meses de verão, já estaria claro, mas o inverno é longo e implacável, e eu sabia que faltava horas para o nascer do sol que eu desejava que acontecesse logo. Eu era uma criança tímida por natureza, mas cheguei a um ponto de termos extremos. Um momento em que não pude mais esperar, em que não pude mais sobreviver sobre essa abominação intimidante e desviante. Às vezes o medo pode exaurir você, deixá-lo exausto, uma casca de nervos deixando apenas o menor traço de você para trás. Eu tinha que sair daquela cama. Então me lembrei, o crucifixo. Minha mão ainda estava debaixo do travesseiro, mas estava vazia. Eu lentamente movi meu pulso para encontrá-lo, minimizando o menor que pude dos sons e vibrações causadas, mas não conseguia encontrá-lo. Ou eu havia derrubado do beliche de cima, ou ele, não suportava nem pensar nisso, foram tirados de minha mão. Sem o crucifixo, perdi qualquer esperança. Mesmo em uma idade tão jovem, você pode ter consciência aguda do que é a morte, e ter um medo intenso dela. Eu sabia que morreria naquela cama se ficasse ali, adormecido, passivo, sem fazer nada. Eu tive que deixar aquele quarto para trás, mas como? Devo pular da cama e esperar chegar à porta, e se for mais rápido do que eu? Eu devo deslizar lentamente para fora do beliche superior, esperando não perturbar meu estranho companheiro de cama? Percebendo que não havia me mexido enquanto me movi, tentando encontrar o crucifixo, comecei a ter pensamentos mais estranhos. E se estivesse dormindo? Eu não estava nem respirando desde que acordei. Talvez estivesse descansando, acreditando que finalmente me pegou, que eu estava finalmente ao seu alcance. Ou talvez estivesse brincando comigo. Afinal, ele vinha fazendo exatamente isso por incontáveis noites. E agora comigo debaixo dele, preso contra meu colchão, sem uma mãe para me proteger, talvez estivesse se segurando, saboreando a sua vitória, até o último momento possível, como um animal selvagem saboreando a sua presa. Tentei respirar o mais superficialmente possível, e reunindo toda a coragem que pude, estendi a mão direita lentamente e comecei a tirar o cobertor de cima de mim. O que encontrei debaixo daquelas cobertas quase fez meu coração parar. Eu não ouvi, mas quando minha mão moveu o cobertor,
Ela roçou em alguma coisa, algo suave e frio, algo que parecia inconfundivelmente uma mão magra. Prendi a respiração de terror, pois tinha certeza de que agora deveria saber que eu estava acordado. Mas nada. Não se mexeu, parecia morto. Depois de alguns momentos, coloquei minha mão cuidadosamente mais abaixo do cobertor e senti um antebraço fino e mal formado. O braço estava estendido sobre meu peito, com a mão apoiada em meu ombro esquerdo, como se estivesse me agarrando durante o sono. Percebi que teria de mover esse apêndice cadavérico se quisesse escapar de suas garras. Por alguma razão, a sensação de roupas rasgadas e esfarrapadas no ombro desse invasor noturno me parou no meio do caminho. O medo mais uma vez invadiu o meu peito, enquanto eu recolhia minha mão com desgosto ao toque de cabelos oleosos e desgrenhados. Não consegui tocar o seu rosto, embora até hoje me pergunto como que teria sido. Então ele se mexeu. Foi sutil, mas seu aperto em meu ombro, em todo o meu corpo se fortaleceu. Nenhuma lágrima veio, mas como eu queria chorar. Enquanto sua mão e seu braço se enrolavam lentamente ao meu redor, minha perna direita roçou a parede fria que estava contra a cama. Percebi que aquela coisa pegajosa e rançosa que dava grande prazer em violar a cama de um menino não estava inteiramente em cima de mim. Estava saindo da parede, como uma aranha saindo de sua toca. De repente, seu aperto mudou de um aperto lento para um aperto repentino. Puxou e arranhou minhas roupas como se estivesse com medo de que a oportunidade logo passasse. Lutei contra ele, mas seu braço era forte demais para mim. A coisa ergueu a sua cabeça, se contorcendo sobre o cobertor. Agora eu percebi onde ele estava me levando. Para a parede. Lutei pela minha querida vida. Chorei e de repente minha voz voltou. Eu gritei desesperadamente, mas ninguém veio. Então percebi por que estava tão ansioso para atacar de repente. Porque essa coisa tinha que me pegar agora. Pela minha janela, aquela janela que parecia representar tanta maldade do lado de fora, raiava a esperança, os primeiros raios de sol. Eu lutei, ainda mais sabendo de que eu pudesse apenas aguentar, logo iria embora. Enquanto eu lutava pela minha vida, o parasita sobrenatural se mexeu, se puxando lentamente para cima do meu peito. Sua cabeça agora saía debaixo do cobertor, ofegante, tossindo, rastejando. Não me lembro de suas feições, apenas me lembro de sua respiração contra o meu rosto. Respiração imunda e fria como gelo. Eu desmaiei quando seus dedos esqueléticos cercaram meu pescoço, espremendo a própria vida de mim. Acordei com meu pai se oferecendo para me preparar o café da manhã. Uma visão maravilhosa mesmo. Eu havia sobrevivido à experiência mais horrível de minha vida até então. E agora? Afastei a cama da parede, deixando para trás a mobília de que eu acreditava que impediria aquela coisa de ocupar a minha cama. Semanas se passaram sem incidentes. Mas em uma noite fria e gelada, acordei com o som da mobília onde estava ficando os beliches, vibrando violentamente. Um momento se passou. Pude ouvir um dos chiados distante vindo de dentro da parede, finalmente desaparecendo à distância. Eu nunca contei essa história a ninguém antes. Até hoje, ainda começo a suar frio, ao som de lençóis se arrastando durante a noite, ou um chiado causado por um resfriado comum. Eu certamente nunca durmo com a minha cama encostada na parede. Vocês podem chamar isso de superstição, se quiser. Mas como eu disse, eu não posso descartar explicações convencionais, como paralisia do sono, alucinações, ou até mesmo imaginação hiperativa. Mas o que eu posso dizer é que, no ano seguinte, recebi um quarto maior, do outro lado da casa. Meus pais usaram aquele lugar, estranhamente sufocante e alongado, como seu quarto. Eles disseram que não precisava de um quarto grande, apenas um quarto grande o suficiente para uma cama e algumas coisas. Eles duraram 10 dias. Nos mudamos no dia 11. Eu sou Carlos Santos, seu guia do museu. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Só assim será possível novas excursões no Museu Assombrado.